Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina celebrando o 5º domingo da Quaresma. Estamos cada vez mais próximos de celebrar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Esses mistérios que nos salvam, que nos tiram da condenação e nos levam para a salvação. Então, eu convido você a, durante esses últimos dias, antes da Semana Santa, a intensificar a sua vida de fé, a dar passos mais firmes na intimidade com Deus. Abra a sua Bíblia para que nós possamos meditar juntos o Evangelho Dominical, que se encontra em São João, capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 33. Eu não vou ler todo o texto, mas eu recomendo que você faça isso, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos, como eu disse, cada vez mais próximos do tríduo pascal da Semana Santa, em que a gente vai celebrar todo o sacrifício, todo o amor que Jesus manifestou por nós no altar da cruz. E hoje Jesus, ele já aponta para o que vai acontecer. No finalzinho desse evangelho, ele vai dizer exatamente, olha, quando eu for elevado, isso ele já estava dizendo aqui com que morte ele iria morrer, de qual morte ele iria morrer. Exatamente, ele disse: eu atrairei todos a mim. E é muito interessante que o Evangelho de São João, ele é muito rico de detalhes. Veja, alguns gregos, que a gente não sabe aqui o nome, eles vieram a Jerusalém e eles queriam ver Jesus. Eles chegaram ali para Filipe e disseram: nós queremos ver Jesus, nós gostaríamos de ver Jesus. E é tão bonito quando a gente escuta isso, os gregos que tinham escutado falar de Jesus, desejarem ver Jesus. Gente, na verdade, essa expressão queremos ver Jesus, ela representa um anseio, um desejo do nosso coração. Todos nós anseiamos fervorosamente e devemos realmente querer isso, ver Jesus face a face. Na glória do céu, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais lamento, mas somente alegria e felicidade, paz eterna, nós contemplaremos Jesus face a face, nós contemplaremos a Deus face a face, em uma alegria perene, em uma alegria constante, em uma alegria eterna. E esses homens verbalizaram aquilo que o nosso coração sente. Esses dias eu estava assistindo um documentário chamado A Ilha dos Monges, em uma plataforma chamada Lumini, que teve uma frase que um deles falou que eu achei muito forte, muito bonita e ficou no meu coração. Ele dizia o seguinte, ele falando sobre a vida monástica, a vida de busca, né, para poder encontrar Deus, ele dizia: olha,
na minha vida, se eu encontrar algum vestígio, se eu ouvir, se eu conseguir sentir Deus em algum momento, isso para mim já é um motivo de alegria. Isso para mim já é um motivo de grande felicidade. Então, se durante a vida nós conseguirmos ouvir Deus, sentir Deus, experienciar Deus, isso já é verdadeiramente um motivo de grande alegria para nós. Então, que nós possamos também rezar e dizer: queremos te ver, Senhor, queremos te sentir, queremos te experimentar. E aí Jesus aproveita aquela ocasião para esclarecer a respeito dessa hora. A gente vai ver que essa palavra, a minha hora, a hora já chegou. E que hora é essa? É exatamente o que iria acontecer lá no Calvário. Jesus que morre para poder nos salvar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. E ele usa uma simbologia muito forte, uma simbologia muito bonita, que é exatamente do grão de trigo. Gente, eu sou filho de agricultor, então eu cresci em sítio. Durante esse tempo do inverno, em que começava a chover, meu pai já se apressa logo para preparar a terra, para arar a terra, para cultivar a terra. E eu lembro que a gente desde pequeno ia para a roça para poder plantar. Então alguém ia fazendo as covas e a gente pegava aqueles 3, 4 grãos de milho, de feijão, e ia colocando ali naquelas covas e jogando a terra por cima com o pé, para poder, depois de um tempo, aquelas sementes germinarem e elas darem os frutos. Eu me lembro bem que aquelas 3, 4 sementes que a gente jogava ali, depois que o pé crescia, o pé de milho, o pé de feijão, gente, dava várias espigas de milho, dava várias vagens de feijão. A gente não era capaz de calcular quantos grãos nasceram daqueles 3, 4, aquelas grãos que a gente jogou ali na hora de plantar. E então dá para entender bem o que é que Jesus está querendo dizer. Gente, o grão de trigo, ele precisa morrer na terra para poder germinar e dar outros frutos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a sua vida, para poder gerar frutos de salvação para mim, para você, ela precisou morrer. E o discípulo, ele deve seguir o mesmo caminho do mestre. Não pense que a nossa vida, ela não vai passar pelo sacrifício. Não pense que a nossa vida, ela não vai passar também pela cruz. Para que a gente possa ressuscitar com Cristo, a gente também precisa passar pelo mistério do Calvário. Se a gente olhar para a vida dos santos, das santas, eles viveram um processo de martiria, esse morrer aos poucos. Alguns viveram um martírio de fato, derramamento de sangue, deram suas vidas por Cristo, dando testemunho de vida cristã, mas alguns viveram uma martiria. Se a gente olhar, por exemplo, para a vida de Padre Pio, São Padre Pio, que ele, durante mais de 80 anos, toda a sua vida foi marcada pelo sacrifício, pela dor física, pela dor espiritual. Se a gente for olhar a vida de Santa Teresa de Calcutá, aquela mulher que viveu aquela escuridão interior, 50 anos sem sentir Deus, e ela viveu isso, e sempre buscando fazer a vontade de Deus, sorrindo, ajudando os pobres. E alguns deram a vida mesmo. Santa Edith Stein, esses dias eu vi a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, aquele homem que foi para um campo de concentração, aquele homem que deu a própria vida no lugar de um pai de família. E assim a gente vai ver muitos e muitos outros, que suas vidas foram verdadeiros grãos de trigo que caíram na terra e germinaram para dar muitos frutos. Frutos de esperança, frutos de fé, frutos de amor.
a gente olha para a vida do nosso querido Beato Carla Cutz, um jovem de 15 anos, uma vida, um grão de trigo, mas que morreu e hoje dá tantos frutos. O seu testemunho de uma autêntica vida cristã nos toca. E a minha vida, a sua vida precisa ser isso também. Quando eu estava meditando e preparando esse evangelho, me vinha muito forte ao coração esse tempo tão difícil, esses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo. Eu vejo em cada profissional da saúde, desde aquele que limpa o hospital, os maqueiros, aquelas pessoas que dirigem as ambulâncias, os socorristas, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que fazem os exames. Gente, são vidas, são grãos de trigo que estão morrendo para poder dar vida, para poder curar, para poder aliviar a dor de alguém. Isso é tão bonito, isso é tão nobre, isso é tão forte. Eu conheço médicos e médicas que morreram de fato, porque foram infectados enquanto cuidavam de alguém. E isso é tão sagrado, isso é tão bonito, isso é tão nobre, porque é exatamente o que o Evangelho está dizendo hoje. A semente que cai na terra, que morre para poder dar frutos, dar a vida por aquilo que nós acreditamos, dar a vida por aquilo que eu abracei com o meu desejo, com a minha vontade, e ir até o fim, como Jesus foi até o fim na cruz. Então, meus amados irmãos e irmãs, que a gente compreenda que a nossa vida cristã, ela possui essa dimensão sacrificial. Esses dias, conversando com um amigo que estava passando por um problema de relacionamento, ele dizia: Frei, minha vontade é ser feliz, e cada um vai para o seu lado. E eu perguntei: para você, o que é felicidade? E aí eu tive que lembrar para ele: olha, a felicidade, a verdadeira felicidade passa pelo sacrifício também. Abrir mão, se abnegar, se resignar. A verdadeira felicidade passa por esse processo de martiria, morrer um pouco a cada dia por aquilo que eu amo, por aquilo que eu acredito. Na minha vida de padre é assim, eu acredito que na sua vida também é assim. E Jesus disse: se a semente, se o grão de trigo cai na terra, não morre, não dá fruto. Então que a gente compreenda que a felicidade, a verdadeira felicidade, ela passa pelo sacrifício. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso os abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.